Oi gente, eu sou a Bibi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim conversar com vocês das minhas leituras de janeiro. Eu fiquei muito feliz que eu consegui cumprir quase toda a TBR que eu tirei lá no meu vídeo de TBR. Ficou faltando só um livro que eu não consegui cumprir, mas os outros eu consegui e ainda li um pouco mais. Eu tô aqui com a minha colinha para eu conseguir falar para vocês na ordem certinha da leitura. Bom, eu iniciei o ano lendo o 5º livro da série Blackwater, que se chama A Fortuna. Nesse livro a gente tem uma maior dimensão do tamanho da fortuna da família dos Caskey. Então eles começam a organizar mais ou menos quem tem o quê, quem tem quanto. E óbvio que tem outras reviravoltas aqui no meio, mas assim, o livro é basicamente isso. E eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas para todos os volumes, porque foi uma série incrível, eu amei a série toda. E aí já emendei no livro A Chuva, que é o último volume. Então nesse livro a gente fecha, né, aí toda a série, com algumas conclusões e outras coisas meio em aberto. Mas eu não achei ruim, eu achei que esse mistério que fica para trás foi bem legal, foi interessante, e aí eu dei 5 estrelas também para ele. E aí eu segui com o livro do Clube do Livro, que é O Desabamento, e aí eu peguei nessa edição aqui da Tag. Tem um vídeo aqui no canal de eu anotando toda essa edição, com os post-its, as marcações e tudo mais. Eu gostei bastante, eu também dei 5 estrelas. Nesse livro a gente vê um pouquinho da vida do irmão do autor, pelos olhos do autor, né? Esse irmão acaba falecendo, e aí o Edward Lewis, ele vai revisitando histórias do passado do irmão, vai conversando com pessoas em volta dele. É um livro bem, assim, marcante, porque o irmão tem uma vida repleta de muita violência, alcoolismo. Então não foi uma vida boa. O próprio Edward Lewis não tinha uma relação tão boa com ele. Foi um livro muito interessante, a escrita é muito fluida e me deu muita vontade de ler os outros livros do autor. Então, eu não sei se eu falei, mas eu dei 5 estrelas para ele também. Eu gostei bastante desse livro. Vou ver aqui no cantinho. E aí eu segui para um livro que eu nem tenho aqui mais, que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Eu dei 2 estrelas pra ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal esculhambando ele por completo, porque eu odiei esse livro. E eu não sei se eu já falei por aqui em algum vídeo, mas normalmente quando eu dou 2 estrelas pra um livro é porque ele é ruim, mas me manteve entretida, que foi o que aconteceu com esse livro. Eu odiei os personagens, odiei o curso da história, mas ao mesmo tempo eu queria saber o que ia acontecer. Então por isso as 2 estrelas. A gente acompanha 2 jovens, né, desde a infância deles até eles adultos, e a gente fica meio que nesse vai e volta, né? A gente vai para o presente, passado. Só que, principalmente, os 2 personagens são chatos, mas a personagem principal, eu achei ela mais suportável ainda, muito narcisista. Enfim, eles se conhecem dentro de um hospital quando pequenos. E aí depois eles acabam mantendo essa amizade, eles brigam, depois ficam uns anos sem se falar, depois voltam a se falar, mas é uma amizade assim repleta de muita briga por mesquinharia, basicamente. E eles começam um estúdio de jogos juntos, eles lançam um jogo, o jogo faz muito sucesso, e aí começa também mais intrigas. Enfim. Ao mesmo tempo que eu não recomendo, eu recomendo porque foi uma leitura interessante. São 400 páginas e eu quis ler as 400 páginas. Mas, ao mesmo tempo, eu achei toda a dinâmica muito ruim. O desenvolvimento dos personagens também foi muito ruim. Então, assim, né? 2 estrelas. Aí depois eu segui para O Mito de Sísifo, que eu dei 3 estrelas. Foi um livro muito legal. Mas eu vim ler esse livro com uma outra ideia na minha cabeça, culpa minha, basicamente, mas tá bom. Eu pensei nele, que ele seria mais ou menos como um estrangeiro, no sentido de ser uma história mesmo, mas na verdade é um ensaio do autor sobre o mito de Sísifo. Então ele faz uma relação com a nossa vida,
atual, assim, né, capitalista. Então, o Sísifo, ele sobe a pedra, né, empurra a pedra pra cima, empurra, e aí depois a pedra cai, o Sísifo desce e faz tudo de novo. Então, ele faz essa relação com os trabalhadores, né, basicamente. A gente acorda, vai trabalhar, trabalha, chega em casa, dorme, e no dia seguinte a gente faz tudo de novo, e a gente fica sempre nesse ciclo igual o Sísifo. Só que eu acho que a frase assim, principal desse livro é que a gente tem que imaginar que Sísifo está feliz. E por Sísifo estar feliz, o castigo que ele tem de ficar levando a pedra para cima perde o sentido. Eu achei que foi muito interessante, foi na verdade meu primeiro contato com o autor, que apesar de eu ter O Estrangeiro aqui em casa, eu nunca li. Esse aqui acabou sendo o primeiro livro que eu leio dele, e eu gostei bastante. Aí seguindo aí, né, a gente sai de O Mito de Sísifo para uma farofinha, que é Coroa da Meia-Noite, que é o volume 2 de Trono de Vidro. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu lembro que eu ia dar 3,5 estrelas, mas o final deu uma compensada. Eu cheguei a tentar ler esse livro anteriormente, mas eu não dei continuidade. Eu acabei lendo tipo, umas 80 páginas e aí abandonei ele. Eu acho que eu tava no timing errado da minha vida, vamos dizer assim, para ler. E aí eu peguei para reler agora e deu super certo, a leitura fluiu muito bem. Me deu vontade de ler, porque eu tava com tanto receio de não gostar e não querer ler o resto da série, sendo que eu tenho toda a série aqui. E aí deu um certo alívio, que eu gostei de como as coisas fluíram nesse livro. No começo eu tava com bastante, eu não tava gostando muito do príncipe, achei ele meio bobão, sabe? Mas conforme a história foi fluindo, as coisas foram ficando melhores. E aí por isso também as 4 estrelas. Aí nós temos o último livro, né, o 7º livro lido, que eu li, assim, eu terminei de ler dia 31 de janeiro, 11h50 da noite, que é Belo Mundo, Onde Você Está. É o 3º livro que eu leio da Sally Rooney. Depois desse vai ficar faltando só o intermezzo para eu ler todos que ela publicou até agora. E eu dei 2,5 estrelas. Eu não sou fã das histórias da Sally Rooney. Eu acho que o que eu mais gostei por enquanto foi Pessoas Normais, mas ainda assim, com ressalvas. Conversas entre Amigos, eu não gostei nada. E Belo Mundo, Onde Você Está é aquela velha história, dei 2,5 estrelas. O livro é ruim, mas eu fiquei entretida lendo. A Sally Rooney tem essa fama, né, de fazer personagens que não conversam o mínimo. Aqui é a mesma coisa, ninguém se conversa, ninguém se fala, é tudo uma, sei lá, grande picuinha gigante. E aí, assim, também tem vídeo aqui falando horrores desse livro. Aí eu dei aquele meio, né, 2,5 estrelas, porque pelo menos no final as coisas se resolvem. Coisa que em amanhã e ainda outra amanhã, nada se resolve. Tipo, pra mim, eu achei que não concluiu. Aqui pelo menos conclui e resolve, e as coisas se resolvem. O que eu não gosto é o percorrer até lá, sabe? O curso até lá, o meio. Achei que foi uma grande farofa, achei horrível. Vinham umas coisas assim do nada que eu falava, gente, por que tá colocando isso aqui? Enfim, né? Foi isso. E aí então foram esses deixa eu colocar aqui um em cima do outro, os 7 livrinhos, né, que eu li esse mês. Eu achei que foi um mês bem produtivo no quesito leituras, né? Também tava de férias, então ajudou bastante. Então tamo aí eles. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!